Você já parou para ver os detalhes da bandeira de São José? Pois saiba que é cheia de informações sobre a história da nossa cidade. E quem vai nos contar todos os significados é o professor de Geografia e Astronomia, aposentado da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, também músico e grande amigo Paulo Duarte. Seja muitíssimo bem-vindo. Um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite e estou à disposição para conversarmos aí sobre a bandeira, o brasão, o hino. Teremos muito que conversar e você vai ter muito que aprender conosco no dia de hoje, tenho certeza. Vamos saber agora as curiosidades da bandeira de São José. Vem com a gente nessa entrevista. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara na Entrevista de hoje. Sempre uma honra ter você conosco nessa entrevista. A bandeira, inclusive, já está ali. E se você nunca parou para observar a bandeira, hoje você vai aprender tudo. Olha, mas antes de nós começarmos aqui o bate-papo, saiba que o brasão de São José ele foi instituído em 1960 no governo do prefeito Homero de Miranda Gomes. Nele tem vários símbolos que nós vamos ver os detalhes a partir de agora. Professor Paulo Duarte, mais uma vez, uma honra ter você conosco aqui no estúdio. Antes de falarmos especificamente sobre a bandeira de São José, é importante destacarmos que o senhor fez um estudo sobre as bandeiras dos estados brasileiros. Sim, eu comecei como professor de astronomia lá na UFSC, eu me interessei pela astronomia na bandeira brasileira. Porque nós temos uma estrela para cada unidade da federação na bandeira brasileira. E acabei me entusiasmando com esse estudo que se chama vexilologia, que é o estudo dos brasões, das bandeiras, desses símbolos, não é? Acabei me entusiasmando e verifiquei que as estrelas, a começar, o céu da nossa bandeira está errado. Porque se nós olharmos lá para o céu, a estrela que está na direita, na nossa bandeira está na esquerda. E vice-versa. A que está em cima está embaixo, enfim, há uma inversão, não é? Mas por quê? O céu foi invertido. Então existe uma explicação para isso. E eu comecei a buscar essa explicação. Por que o céu da nossa bandeira está invertido? Encontrei problemas, se não dizer erros, até como, por exemplo, a bandeira que representa o estado da Bahia está junto com os estados do Sudeste, que é o Cruzeiro do Sul, que representa os estados do Sudeste. Mas a Bahia está ali no Cruzeiro do Sul, quando deveria estar no Escorpião, que é a constelação que representa os estados do Nordeste. Porque Bahia é do Nordeste, professor, não é do Sudeste. Eu estou fazendo o cara que estou entendendo tudo, mas na verdade estou entendendo pouco, mas vamos entender mais nessa entrevista aqui. Porque a verdade é a seguinte, a maior parte das vezes as pessoas no dia a dia não dão muita bola para essas coisas, né? Sim. Estão acostumadas a olhar para o chão, sim. Ou seja, para o dia a dia, para as coisas que tem que resolver, para os problemas, para o trabalho, que tem que levar a criança na escola, que tem que fazer isso, As pessoas não ligam muito para essas coisas, né? É um assunto para estudioso mesmo, né, professor Paulo? Para estudioso, e eu até recomendo que as escolas formem grupos de vexilologia. A vexilologia é o estudo das bandeiras e dos brasões, né? Então, formando grupos de alunos, envolvendo também professores, é um estudo muito bacana, muito profundo, e muito desafiador, porque existe a questão da lei que cria aquela bandeira ou aquele brasão e às vezes a coisa não bate. Na bandeira está representada uma coisa e a lei diz outra. E aí então a gente fica em dúvida e tem que ir buscar a informação, entende? Então é um estudo muito fascinante.
Eu sei que existem algumas poucas escolas no Brasil que têm grupos de alunos de vexilologia, de estudo de bandeiras. Você sabe, professor, que eu tenho comigo algo, nós jornalistas em geral temos isso, que diz o seguinte: de tanto vermos, já não vemos. Então, o jornalista no dia a dia, assim como o estudioso, né, ele tem o quê? Ele tem essa coisa do ver de outra forma, com outros olhos, porque a gente fica com o olhar muito viciado. A bandeira, é como eu falava, em geral as pessoas não param para observar, não param. E agora, observando ela, nesse caso, ela no centro aqui da nossa conversa, já muda a história, né? E a partir do estudo que o senhor fez, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse controle aqui para o senhor, com o nosso laser, para que o senhor nos aponte na bandeira de São José. O que nós temos aqui, professor, de características daquilo que o senhor estudou nas bandeiras dos estados brasileiros? O que nós temos em comum aqui na bandeira de São José? O que nós podemos dizer? Olha, isso aqui nós vamos encontrar na maioria das bandeiras, essa é uma característica, tamanho, forma, dimensão. O que nós temos em comum na bandeira de São José em relação às demais bandeiras? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, para começar. As bandeiras, elas são um fruto de um estudo tão interessante, né? Porque envolve, por isso que eu digo às escolas desenvolverem grupos de alunos para estudar as bandeiras, por exemplo, a bandeira do seu país, a bandeira do seu estado, a bandeira do seu município. Né? Então, por quê? Porque as bandeiras têm muito de história. Que inclusive abri a entrevista falando sobre isso. Sobre isso, exatamente. Tem geografia, tem matemática. Por que matemática também? Sim. Qual é a forma de uma bandeira? Não é retangular? Retangular. Retângulo é geometria. Perfeito. Não é? A bandeira brasileira não tem um losango? Losango é geometria. Olha. A bandeira brasileira não tem um círculo ali no centro, em azul, representando o céu? Dá para trabalhar matemática. Sim, dá. Porque quando se fala em círculo, por exemplo, pode-se falar em circunferência, que são duas coisas que estão juntas ali, mas círculo é a área, circunferência é o perímetro e tal. Então, as bandeiras também podem ter filosofia. Bandeira brasileira, ainda utilizando a bandeira brasileira. Ordem e progresso. Perfeito. É o positivismo de Augusto Comte. Que beleza. Não é? Então, a bandeira nos permite penetrar por esses caminhos todos. História, geografia, filosofia, matemática, geometria. E vendo aquilo que política. está aí em todo lugar, né? Como? E vendo aquilo que está pendurado em todo lugar por aí. Sim, exatamente. Então, eu acho interessante, né? Volto a dizer que seria interessante que as escolas se interessassem por isso, pela formação de grupos para estudar a sua bandeira. Pois bem, professor, o que nós temos então de apontamentos na bandeira que o senhor destacaria em questões de algo comum que nós temos também nas demais bandeiras por aí? Bom, em primeiro lugar, é uma bandeira como a grande maioria retangular. Não é? E ela tem um fundo. Esse fundo é vermelho. Agora, a lei que me permite aqui é a Lei 846, né, de setembro de 72, não é? A que criou a bandeira, né? Porque o brasão veio antes, né? Veio antes, em 60. Exato. Exatamente. Então, essa lei da bandeira, ela diz o seguinte, que essa cor vermelha, ela é por causa da religião católica, que considera o vermelho como a cor do martírio. Isso está escrito na lei. O sangue de Cristo. Provavelmente, mas eu acredito que não. Acredito que seria em relação ao santo. O São José. Entende? Porque há coisas aqui no brasão, porque a bandeira de São José é praticamente o brasão, né? Ela tem essa parte em volta, esse fundo vermelho, não é? E tem o brasão ali no meio incrustado. E tem coisas no brasão ali referentes a São José que nós vamos ver.
Ao bem. santo, né? Ao santo São Ao José. Santo São José. Agora, os detalhes então aí. Por onde é que o senhor começa a destacar? Bom, vamos ver a parte superior, né? A parte superior aqui. Nós temos Essa aqui, um não é? muro, né? Uma mureta. É, exatamente. Isso aparece em muitas bandeiras de estados, de municípios. É um sinal de segurança, digamos assim, de fortaleza, né? A própria fortaleza, é o forte que está ali, não é? Que tem esse significado de segurança, que é uma cidade segura, por exemplo. Não é? Transmite isso. Transmite isso. Porque, veja, todo símbolo numa bandeira, ou qualquer outro símbolo por si só, ele não significa nada. Ele precisa ser explicado, ele precisa ter uma interpretação. Por isso que eu acho importante que também, não é, se faça uma explicação nas leis que criam bandeiras e brasões, se coloque nas leis o significado desses símbolos, dessas cores, porque tudo é simbologia. Não é? Então, aquela parte superior ali tem esse significado de segurança, de fortificação, não é? Para a população do município. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para as pessoas que estão nos acompanhando. Não sei nem se eu vou pronunciar a palavra correta, mas me corrija se eu estiver errado. Você sabe o que é uma cornucópia? Cornucópia. Você sabe o que é? Ah, você não sabe o que é uma cornucópia? Ah, de brincadeira, né, Paulo? O que é uma cornucópia, Paulo? Eu também não sabia. Explica Não pra sabia, gente, né? Não. A cornucópia é isso que está aqui. Ó. É um vaso no formato de corneta. De corneta. Coisa que era utilizada lá pelos antigos, não é? E era para isso mesmo? Encher de fruta dentro? Fruta, eu já vi a bandeira com frutas aqui, jorrando aqui da cornucópia, né? Deste vaso. Mas aqui no brasão aparece vegetais. Vegetais. Então, essa parte aqui significa, na bandeira de São José, digamos, a abundância da agricultura do município. É esse o significado. Eu já vi com frutas aqui no lugar dessas verduras. Mas, para mim, a bandeira oficial fica sendo essa, porque é a que está no site da prefeitura. Então, eu considero aquele site da prefeitura como o oficial. Perfeito. Aí, do outro lado, nós temos o que seria um golfinho. Não é que seria, é um golfinho. É, mas eu falo que seria porque muitas das vezes esse golfinho não aparece daquele como um golfinho, né? É meio estranho, parece mais aqueles peixes que dá na pedra, que eu já não sei o nome, mas enfim. Né? Aqui assim, tá, deixa eu mostrar aqui, ó. O golfinho aqui, né? Aqui ele tá aparecendo um golfinho mesmo, aqui né, está aparecendo um golfinho. Mas eu já vi... A lei traz como golfinho. A lei exatamente, ela traz como um golfinho, mas aí já houve quem me perguntasse o seguinte: bom, mas se é uma bandeira de São José, nossa, aqui do sul do Brasil e tal, por que não uma tainha? Por que não uma anchova? Opa. Que são os peixes nossos aqui. Mas nós estamos falando de um tempo também, 1960, Paulo. A lei não esclarece o porquê do golfinho, mas eu tenho uma interpretação. Tá? Que é a seguinte: o golfinho é muito comum nas ilhas dos Açores. E existem até excursões que são feitas com barcos para ver os golfinhos na região, as baleias e tal. Então, eu acredito que este golfinho aqui... Seja por causa disso. Seja uma referência aos Açores, às ilhas açorianas. Porque os primeiros portugueses que vieram para cá, para o município, vieram da Ilha Terceira, né, dos Açores. E diga-se de passagem, ter um golfinho na bandeira é algo bastante simpático, inclusive, né? É simpático, Porque os eu golfinhos acho que realmente faz... são maravilhosos, né? Sim, exato. E eu acho que faz esse golfinho, então, ele faz uma referência aos açorianos. Aquela região, aquelas ilhas de onde os portugueses vieram para cá, não é? Professor Paulo, na sequência nós temos mais alguns símbolos aqui interessantes. Temos sim. Essa parte aqui... Opa, eu acho que falhou aqui o... Vamos ver.
Está precisando de pilha. Não, Não. agora deu. Isso. Este escudo aqui, ó, ele é um escudo da Ilha Terceira, A Ilha Terceira, da onde eles lá vieram. dos Açores, de onde vieram os primeiros açorianos para cá. Pô, a Então, história aí, né? então é uma homenagem, não é, aos imigrantes açorianos que vieram para cá da Ilha Terceira. Tá? Só uma explicação é que esse estudo de estabelecimento de regras para a confecção de bandeiras, brasões e tudo é feito pela heráldica. Heráldica. O que Heráldica. é a heráldica? A heráldica é justamente uma área do conhecimento. Né? Alguns dizem que é ciência e tal, tudo bem. Eu falo uma área do conhecimento em que as pessoas são especializadas em explicar, digamos, o que existe nas bandeiras, mas muito principalmente a preocupação da confecção das bandeiras, estabelecimento de regras. Entende? Dimensões, Uma padronização. cores, uma padronização, exatamente, para que todos façam as bandeiras seguindo determinadas regras e determinadas terminologias. Por exemplo, se você for ler a lei aqui que estabeleceu a bandeira, e principalmente a do brasão, você vai ver palavras como, por exemplo, que o escudo está seguro nos tenentes por... O que é tenente? Não tem nada a ver com militar. Tenente seria a cornucópia e o golfinho. O tenente é aquilo que está segurando o brasão. Isso é o tenente. Como se estivesse apoiando o brasão. Apoiando o brasão, exatamente. Então você vê aqui que o brasão está apoiado num lado pela cornucópia e no outro lado pelo golfinho. Então são os tenentes segurando. Então tem toda uma terminologia que eu digo até que é uma terminologia meio hermética, entende? Por exemplo... Bastante formal, né, professor? Muito formal, muito hermética. Quando diz que determinada coisa está à direita, não é à direita na linguagem da heráldica, é à destra. E se estiver à esquerda, é à sinistra. Olha. Entende? Se estiver acima, como por exemplo, você vê que essa parte aqui, ela é dividida em duas. Tem a parte superior e tem a parte de baixo. Então, a parte superior é dita como chefe. Então, em chefe, nós temos o símbolo ali da Ilha Terceira e tal. Em chefe significa que é na parte superior. Então, tem toda uma linguagem, é muito interessante. Então, quando a pessoa vai ler uma lei que usa essa terminologia, a maioria usa, ela fica perdida. Claro, se não tiver um dicionáriozinho do lado, tem que ter um Google ali para dar uma googada. Exatamente. Não vai. Exatamente, senão fica perdido. Fica perdido. Professor, nós temos ali abaixo, então, da cruz, nós temos uma águia. Uma águia. Esta águia é chamada de águia germânica. Ela deve ser em preto, como está ali, está correto, né? Num fundo prata, que se diz, o fundo prata está certo, é isso que está aqui. É um cinza bem claro, que muitas vezes nas bandeiras, na dificuldade de chegar naquela tonalidade, eles botam o branco. O branco. Entende? Mas aqui está correto, que é o cinza ali, né? A águia germânica. A bandeira brasileira, a bandeira alemã, ela tem 3 faixas. Né? A parte de cima é uma faixa preta, depois, então, se eu não me engano, é no meio que é a vermelha e embaixo a amarela. Então, essa faixa preta em bandeiras tem seus significados. No caso da bandeira alemã, tem um significado de austeridade, por exemplo, de força política, coisa desse tipo, entende? Então, a chamada águia germânica tem que ser uma águia preta, por causa dessa faixa preta da bandeira da Alemanha, entende? E por que águia? Porque águia é o símbolo
da força, né? Agilidade, Da aquela coisa. Isso, da agilidade, da perspicácia, né? A Aquele águia olhar é um aguçado, né? olhar aguçado, né? Então, tem essa razão de ser. E a águia germânica, ela aparece olhando para a direita, né? Mas existem outras águias. Existem águias de duas cabeças, por exemplo, cada cabeça olhando para um lado. Tem isso Então, em algumas bandeiras? em algumas bandeiras tem. Entende? Então, se eu não me engano, até tem águia de 3 cabeças. Olha. Duas olhando, uma para um lado, outra para o Que outro, e a mostra outra o quê? aqui em Uma cima. dimensão realmente... São várias direções e tal, mas tudo tem um significado, não é? Dentro de uma bandeira. Então, a lei deve explicar o significado, senão as pessoas que vão estudar entendem o que quiser, exatamente. Ficam Agora, perdidas, do outro lado, né? nós temos lírios. Aí tem uma história interessante, essa dos lírios aí. A lei não explica o porquê dos lírios, apenas diz o seguinte, São lírios brancos, ela chega a falar lírios brancos, não? Não. Não cita? Não, a lei não cita a lei 846. Mas ela fala em números. Também não. Ela Também não cita 7 lírios? Não. Não? Você me mandou a lei que está num livro, falando na quantidade de... Mas a lei mesmo não estipula. Não, mas essa lei que está no site da prefeitura não estipula número e também não diz que é lírio. Ela diz que deve conter o bastão de São José. Bastão. O bastão, então, seria... Aí é que está segurando os lírios? Exato. Aí é que está o seguinte. São José, na maioria das figuras que eu vi na internet de São José, ele traz lírios, mas num ramo, não no bastão, no cajado. Então ali não seria o bastão, ali seria o ramo. Ali é um ramo. ramo. É um ramo. Entende? Mas a lei aqui de São José fala o bastão. Entende? O bastão não está representado. Além disso, também a lei fala que o fundo deve ser púrpura, que é o roxo, mas aqui aparece em vermelho. Mas tudo bem. Mas, professor, se a minha mulher tivesse essa entrevista, ela ia dizer, realmente o professor está correto. Agora, eu digo assim, mas eu acho que é isso aí mesmo. Mulher tem essas coisas com cores, né? Elas falam, não, isso. Minha mulher pergunta, que cor é isso, amor? Eu digo, amarelo. Não. Isso aqui é, sei lá, é um caramelo. Eu digo assim, mas amarelo e caramelo é a mesma coisa. Mas não é? Mas existem tonalidades também dentro da heráldica. Entende? Por exemplo, o vermelho aqui, eu sempre aperto o botão errado, o vermelho aqui, da bandeira, assim como esse que está aqui também, na bandeira não é dito, na heráldica não é dito vermelho, é dito goles. Goles é um vermelho intenso. A heráldica tem que quase fazer um curso de idiomas para poder entender. Sim, exatamente. É uma linguagem. São palavrões, né? São os palavrões, Azul aqui, por exemplo, este símbolo aqui, esse escudo, que é da Ilha Terceira, a lei diz isso. Ele deve estar num fundo de blau. O que é blau? Blau acabou-se, né? Blau é azul. É azul. É azul. E é esse azul não muito escuro. Entendeu? O blau. E o goles é o vermelho intenso, que é esse da bandeira aqui. Esse aqui. Esse é o goles. É um vermelho intenso. Entende? Então existe também. Vou pegar minha mulher nessa daí, professor. Ela vai com uma blusinha vermelha e ela me perguntar o que eu vou dizer, é goles. É goles. E ela vai dizer, não sei o que é isso. Mas tem que estudar. Correto, tem que estudar, tem que estar com o dicionário do lado, não é? Agora, os lírios aqui, viu, tem uma história muito interessante, e essa explicação para os lírios eu só fui encontrar nos apócrifos. Você sabe o que são os apócrifos, né? Os livros bíblicos, né? Livros não bíblicos, né? Bíblicos. Porque a Bíblia ela foi montada, se eu não me engano, no Concílio de Nicéia, né? 300 e pouco, não é? Que foram livros escolhidos. Naquela época havia muitos textos, né? Então, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso serve, isso não serve. Aqueles que não serviram, então, para compor a Bíblia, são os apócrifos, né?
E dizem que esses apócrifos são muito interessantes. Existem professores universitários, estudiosos, que se dedicam a estudar os apócrifos. E tem um dos apócrifos que conta uma história de São José, que diz o seguinte: eu acredito que, por ser apócrifo, a Igreja Católica, né, o Vaticano, não confirmou ainda essa história, mas é o que se conta para justificar os lírios, que diz o seguinte, que José estava reunido em Jerusalém com alguns sacerdotes, e José então perguntaria, e todos queriam saber, quem seria daqueles jovens, quem seria o pai do futuro Messias que estava prometido. E aquele que fosse escolhido por Deus, então Deus colocaria uma flor no cajado, porque todos os jovens estavam com seu cajado, a sua bengala, né? E aí, para surpresa de todos, Deus colocou um lírio no cajado de José, porque Jesus já era nascido. Então, dizendo, José, você é que é o pai do Messias prometido. E era um lírio, entende? Então, quando a lei diz que a bandeira deve conter o cajado de São José, supõe-se que o cajado já venha com o lírio. Perfeito. Entendeu? Só que a lei não fala na quantidade de lírios. Possivelmente faça uma referência a essas questões todas. Exato. Ao citar o bastão, que deve conter o bastão, né, de São José. Se refere ao cajado de José. É o cajado, né, de José, e como foi o lírio e o branco, porque a gente sabe que o lírio tem várias cores, né, mas o branco é a cor da paz, da bondade, perfeito, da lealdade, não é? Então é o branco. Então, eu já vi várias quantidades de lírios aqui, entende? Agora, a lei não cita a quantidade de lírios, fala apenas no cajado. No cajado. Agora, professor, tem uma coisa também, uma característica interessante, é que o brasão é de 1960, a bandeira de 72. É comum nós temos o brasão antes ou, em alguns casos, os dois nascem juntos, bandeira e brasão? Não, isso pelo que eu estudei das bandeiras dos estados, né? Isso varia. Às vezes o brasão é criado depois, porque são coisas à parte, entende? Tanto é que o brasão é chamado, inclusive, brasão de armas. O brasão de armas, exatamente. Que vai constar nos documentos, nos objetos oficiais. De armas, brasão de armas? Por que de armas? Eu não tenho essa explicação do de armas. Se convencionou? É convencionado. Mas de repente para dizer de forças daquela região? Eu acredito que pela linguagem, né, da heráldica seja isso. Quer dizer, um brasão de armas, um brasão de força, de identificação, não é? Porque vai constar em todos os documentos oficiais e objetos oficiais da municipalidade ou do estado, não é? Correspondências, por exemplo. Não é? Agora, não necessariamente o brasão deve fazer parte da bandeira. Não é? Muitos dos estados brasileiros têm o seu brasão e têm a sua bandeira, com símbolos diferentes. Entende? Agora aqui na bandeira de São José... aproveitou o brasão. Aproveitou-se o brasão. E aqui embaixo nós vemos também que nós temos ali 1756 e 1833. Exatamente. 2 anos, o ano de 1756 seria então a chegada dos açorianos aqui. A criação. Por volta de 50, né? Isso, e a criação, não é? A criação, e 1833, que quando ela foi estabelecida como cidade, qualquer coisa assim, né? O estabelecimento do município. A Câmara em si, né, passou a existir em 33, né? Em 33. 1833, que começaram os trabalhos, né? Com a Câmara e cadeia, né? Inclusive, há essa história, né? O prédio, inclusive, está aqui no centro histórico, onde nós estamos ainda, né? Erguido e preservado até os dias de hoje como patrimônio histórico
da bacana, cidade. bacana. Agora, professor, não há dúvida, tem muitas informações aí e, é claro, os professores que estão nos acompanhando, a importância realmente de trabalhar essas informações na escola para que a gente entenda cada vez mais, né, professor? A parte histórica, Sim, a geografia, a matemática É. e a referência às estrelas, professor, As para nós encerrarmos. estrelas. As estrelas aqui. A exemplo das estrelas que nós temos na bandeira do Brasil, né? Aqui em São José, as bandeiras vão representar os distritos. Os distritos, exato. A bandeira tem uma estrela maior, né, essa que está aqui, e tem uma outra um pouco menor e a outra um pouco menor. Por que essa diferenciação? É porque a lei fala na importância que as estrelas devem ser reproduzidas em tamanhos diferentes de acordo com a importância dos distritos. Então, a sede é a estrela maior, a sede. Essa um pouco menor, Barreiros. E a outra, aí fica a questão, né? Porque a lei fala que é São Pedro de Alcântara. E São Pedro já não pertence mais. Não, porque já virou município, se eu não me engano, em 1994, se emancipou. Há exemplo de outros muitos municípios, afinal de contas, São José e até Lages, né? São José já teve 6 ou 7 distritos. Angelina, Garcia, o próprio Estreito, que quando foi distrito de São José, mudou o nome para João Pessoa. E depois, quando voltou para Florianópolis, ficou como Estreito novamente. Como Estreito. Né? São Pedro de Alcântara, Campinas. Campinas é o terceiro aqui. Né? Eu acho meio temeroso, entende? Representar com tamanhos diferentes. Até porque hoje Campinas é o centro, né, econômico de São José. Pois é. Não é? Campinas, Cobrasol, né? Exatamente. Então, mas são 3 distritos. Apesar de a lei falar que o terceiro é São Pedro de Alcântara, mas seria Campinas. Né? Então é um pequeno detalhe que a própria Câmara, com o passar do tempo, pode fazer uma lei complementar, alguma coisa assim, para acertar, né, esse detalhe aí. Pouca coisa. Muito bem. Professor Paulo Duarte, muitos assuntos para conversarmos aqui. E nós não poderíamos, é claro, falamos de bandeira, falamos de brasão, e o senhor, é claro, eu não vou me esquecer, não vou deixar o senhor embora sem antes falar de um de seus talentos, a gaita de boca. Você me arrumou uma encrenca, Imagina, né? De modo algum, nós vamos agora, nesse instante, então, ouvir o hino de São José, interpretado pelo professor Paulo Duarte, que além de geógrafo, né, mestre da astronomia, também gaitista, professor de gaita, né? E um detalhe, de passagem, meu professor particular de gaita de boca. E um detalhe, né, Fernando? O hino de São José foi feito por um josefense, o maestro José Acácio Santana, nascido em São Pedro de Alcântara. Veja você. Quando São Pedro era distrito de São José. Pertencia a São José. José inclusive Acácio nós Santana. temos, né, professor, na cidade de Palhoça, nós temos ali o Parque das Bandeiras, onde há bandeiras de todos os municípios da nossa região, que representam inclusive bem alguns dos municípios que pertenciam a São José, né? Pois então. Vamos tocar o hino então? Vamos ver? Pois então, você me arrumou essa encrenca, mas vamos ver. O hino de São José tem uma peculiaridade, né? A exemplo das músicas, enfim, o hino de São José ele tem um refrão, tem as estrofes e a melodia, né, professor, ela vai sempre se repetindo, né? A melodia ela se repete 4 vezes. 4 vezes. É isso que eu vou tocar, entende? Porque o hino ele foi feito mais para ser cantado. Por sinal, é uma melodia bonita e uma letra bonita também, entende? Precisa ser mais tocado aí, mais reverenciado esse trabalho, e inclusive citando o autor, né? José Acácio Santana, que aliás, o Acácio Santana tem inclusive no YouTube muitas músicas compostas por ele, geralmente músicas na linha religiosa. Ele era muito católico e
Tem muita coisa interessante, inclusive até músicas de Natal muito bonitas. Eu recomendo o pessoal dar uma olhada. E fazem referência à cidade de São José ou geral? Não, aí é geral. Geral, né? É geral. Muito bem. Mas Então vamos vamos lá. ao hino de São José? Posso tomar uma aguinha? Por favor, professor. Com o professor Paulo Duarte. Você vai ver que além de dominar esses conhecimentos, também domina muito bem a gaita. Então vamos ver. Muito bem. Olha, sou suspeito para falar, é claro, mas, na minha opinião, o melhor encerramento que nós já tivemos de programa aqui na TV Câmara de São José. Sou muito suspeito para falar, não há dúvida. Professor Paulo, gratidão enorme por recebê-lo aqui. Uma honra muito grande ter o senhor nos estúdios com a gente. Né? Você sabe do meu respeito que eu tenho pelo senhor, pela sua história, pelo seu conhecimento, dedicação, pelo carinho, por tudo. Eu tenho o professor Paulo Duarte mais do que um amigo, como um pai. Opa! É um carinho muito grande e tê-lo aqui, sem dúvida, uma honra muitíssimo grande. Muito obrigado. Eu também me sinto muito honrado de estar aqui nesta casa. Não é? Eu não conhecia, mas realmente é linda a casa e muito bem recebido por todos, né? Não só por você, mas toda a equipe. Muito obrigado. Merecia ainda muito mais, não há dúvida. Vai retornar mais vezes, né? Para a gente bater um papo aqui, conversar sobre os muitos outros assuntos. O professor Paulo tem muito conhecimento, como a gente, é claro, viu aqui. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, é claro, tudo que nós fazemos aqui é por sua causa. Então, a você, o meu obrigado é maior ainda, porque não tem nada aqui que seja feito se não tiver você aí do outro lado. Então, tudo é feito por sua causa. E para encerrar, é claro, e para abusar, vamos tocar o hino de São José de novo? Para encerrar o programa, professor, o senhor já guardou a gaita, já botou a gaita no saco? Para encerrar o programa, vamos com o hino de São José. Beijo para você, a você que pegou o programa pela metade. Está na íntegra no nosso canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. TV Câmara é o legislativo ainda mais perto de você.